Amém, glória a Deus. Bom dia a todos, Pai seja convosco. Estamos muito felizes de estar aqui hoje, né, retornando nossa escola bíblica online do ano de 2024. Viemos aí no início de ano, né, muitas programações, muitas coisas, mas nós já retornamos, né, e estamos muito felizes de estar aqui, eu, Eduardo, como apresentador, a pastora Rosilene Souza, a irmã Rosângela, e que Deus possa abençoar o seu dia, que seja um dia maravilhoso, né? E você que já entrou aí, que está nos assistindo, fique ligadinho, né? Comente aí, compartilhe o link dessa aula com a sua família, no seu grupo de trabalho, né? E no seu grupo da igreja, da célula, e eu sei que muitas vidas serão alcançadas através dessa aula. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor neste momento. Pai, nós somos gratos a Ti por mais esse domingo, por mais, meu Deus, um dia que se inicia, que o Senhor possa nos abençoar. Meu Deus, usa a vida da pastora Rosilene Souza, Amém. da irmã Rosângela, meu Deus, como um instrumento nas Tuas mãos, meu Pai, que através da boca delas possa sair coisas boas, coisas maravilhosas, meu Deus, que vêm da Tua palavra. Usa a vida das Tuas servas e que essa palavra possa germinar no coração de cada pessoa e possa frutificar, possa dar frutos, meu Deus. Em nome de Jesus, e que todo atrapalho do inimigo caia por terra. Nós repreendemos. Usa as tuas servas poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma escola bíblica online. Eu e a irmã Rosângela, como comentador. E quero dar hoje paz seja convosco para todos nesta manhã. E estamos felizes, né, de estar de volta. E creio que você também aí está feliz de estar mais uma vez aí, né, nos ouvindo. E o tema da nossa escola bíblica hoje é o tema da nossa primeira lição da nossa revistinha nova. E o tema é o livro de Deus no tribunal dos homens. Né? E nós vamos ver aí algumas correntes. Sim, essa é a nossa livrinha, nossa revista nova. Isso, embora lá, vamos adquirir. Muito boa, estamos na primeira lição. O tema é o livro de Deus no tribunal dos homens. Nós vamos ver aí, né, em meio a essa aula, as correntes ideológicas antibíblicas. Então, nós vamos entender um pouquinho para a gente poder estar cada vez mais estudando e aprendendo muito mais de Deus para a gente se posicionar na hora certa. Né? E eu quero começar lendo o nosso versículo-chave, nosso texto bíblico que está lá em Hebreus 4:12, que fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas à medida, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E de antemão eu já digo assim, que a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela tem o intuito de salvar vidas, de curar, libertar, transformar, né? De mudar a sua vida, porque no versículo já fala que ela é uma espada de dois gumes, mas penetra, vai no fundo da tua alma, no fundo do teu íntimo, e né, pode ir lá atingir pensamentos, é apta para corações, pensamentos. Então, ela é diferenciada, ela não é qualquer livro, ela é a palavra de Deus, como muitos aí, né, tendem a dizer que não é a palavra de Deus, que né, nós vamos vendo aqui. Eu quero já de antemão dizer que essa palavra ela é verdadeira. Aqui é a palavra de Deus. E homens que escreveram foram inspirados por Deus, como a Bíblia nos afirma. Né? Então nós cremos que é a palavra de Deus. E só a introdução aqui um pouquinho para a gente comentar. A Bíblia Pilar Literária, a Fé Cristã, é o livro mais lido, traduzido no mundo, tendo atingido a marca de 700 idiomas em 2020
e cerca de 80% da população tem a Bíblia, né, na sua língua materna. Então, por outro lado, temos visto uma grande difusão de correntes ideológicas que buscam atacar e desconstruir a autoridade das Escrituras. E nós vamos ver aqui algumas, né, como essas pessoas tendem, né, a abolir a Bíblia, a descartar a Bíblia, que não creia, querer que você não creia na palavra de Deus, né, e distorcer algumas, né, de escritos bíblicos que nós sabemos que são a pura verdade, porque foram um homem instruído por Deus, por um homem como eu, como, né, vocês aí, mas inspirado por Deus. E isso que faz toda a diferença. E eu quero só ler aqui que vocês já vão saber aqui o teor de toda a nossa lição nessa manhã. O teólogo Rudolfo, né, é assim que fala, afirma que Jesus, no Novo Testamento, não passa de um mito criado numa era pré-científica, sem relevância para a sociedade atual, já que temos medicina avançada, bons hospitais e tratamentos para doenças, tornando dispensável a necessidade de crer em milagres e orações. Olha só, as distorções das pessoas que muitas vezes têm a credibilidade como um filósofo. O filósofo ele foi ele foi retirado, ele estuda, ele pesquisa. Então, tem uma credibilidade, porque uma pessoa que pesquisa, uma pessoa que se aprofunda, né? Estuda ali. Então, se ele falar algo, opa, um historiador desse, um estudado desse, um pesquisador desse, não vai falar uma mentira. Então, essas pessoas que querem distorcer a palavra de Deus, que é viva e eficaz, são pessoas de credibilidade, de boa índole, entendeu? Né, que tem a tendência em acreditar, pessoas de credibilidade que dominam bem um assunto. E eu tenho até um exemplo, já começamos com um exemplo, tenho um exemplo na minha família. Uma menina, uma adolescente, uma prima, que nasceu no Evangelho, agora não quer mais ir para a igreja. Minha filha, por que você não quer mais ir para a igreja? Ah, mãe, o meu professor falou que para ser crente, para ser salvo aqui, para herdar a salvação, não precisa de tudo isso, nem tá na igreja, não. Olha só, quer dizer, um professor que ela acredita, né, porque estuda, porque é sábio, né, da maneira dele, no assunto deles, né, aprofundado, então ela passa a acreditar e foi toda a vida, desde pequena, crendo e ensinada que Jesus é o nosso Salvador e que nós precisamos congregar e que nós precisamos ouvir a palavra e que nós precisamos estar com nossos irmãos, né? E passa a desacreditar. Por isso que nós temos que, né, cuidar com nossos adolescentes, nossos jovens que estão na faculdade vendo um professor admirável, né? Que admira e se fala uma asneira dessa, né? A gente não, eu vou acreditar, poxa, ele estuda, né? A minha mãe é pré-analfabeta, né? Não estuda muito, não pesquisa muito. Então, tende muito a acreditar nessas pessoas, né, de influência. E são essas pessoas que vêm, né, querer nos deixar descer a goela abaixo, dizendo que a palavra de Deus não é mais eficaz, e que era naquele tempo que não tinha bons médicos, não tinha, né, comprovado cientificamente que uma doença poderia, né, era raiz, era sumo. Então, sim, né, eles acreditavam, serve, para esse tempo serve. Agora não, está evoluído, está crescido, né, está todo mundo, né? Então, assim, que agora não serve, né? E, e nós temos que ter muito cuidado, agora mais do que nunca, nós temos essas pessoas aí, né, querendo desmentir essas correntes ideológicas antibíblicas, nós sabemos disso. Mais um aqui no relativismo cultural. E nós temos assim, ó, a palavra de Deus lá em Mateus 8, basicamente todo ele fala de cura.
E aqui o cidadão vem dizer que não precisa mais acreditar em cura e nem em milagres. Um exemplo aqui, Sim. quando ela está falando de Rodolfo, né? Rodolfo Bachmann, né? Eu fui pesquisar um pouco sobre ele e ele era um homem piedoso que estava na igreja todos os domingos, né? Então ele tinha uma influência para que ele pudesse falar da forma que ele estava falando, né? Por ele ser um teólogo bem conhecido. E hoje, o que acontece na nossa geração? Quem mais influencia para trazer essa teologia antibíblica? São os teólogos da nossa época. São pessoas que têm conhecimento bíblico, exatamente. Né? Que estão na igreja nos cultos ou na igreja católica, ou não importa a religião, mas eles têm conhecimento bíblico e eles trazem isso igual distorcendo a verdade. Quando eu estava pesquisando sobre ele era um homem que ele trabalhava até como diácono, um diaconato da igreja. Então ele tinha uma influência para influenciar as outras pessoas. Uma credibilidade, né? Um homem bom, por que eu não vou acreditar? E hoje, se nós prestarmos atenção, as pessoas estão aderindo a essa teologia dele. Que você não precisa de oração, você não precisa, não tem necessidade de estar orando, de buscar Jesus. Por quê? Porque a medicina te dá o recurso que você precisa. Estou correndo atrás do milagre, né? Nós temos bons hospitais caracterizados para te receber e te dar um diagnóstico, ainda que seja errado. Mas eles te dão. E aquilo dali, a ciência, ela tem explicação para tudo. E ele aderia bem nisso. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está ouvindo palestra, que hoje a gente vê muito igrejas cheias, superlotadas, que não estão falando de Jesus, não estão trazendo Jesus para a realidade verdadeira, mas que estão trazendo teorias, e hoje o povo quer viver de teoria, não de verdade. Exatamente. A verdade hoje, para eles, é relativa, então a gente vai chegar sobre isso. Né? Mas a teoria hoje é o que realmente a população mais adere na vida, não a verdade e a prática. Exatamente. Isso nós vamos chegar lá, né, que fala até no momento que eles querem readaptar, né, a Bíblia, reescrever, porque tem muitas coisas que não é mais assim, tudo mais. E nós sabemos que isso é um absurdo, é fim dos tempos mesmo. Isso é o diabo mesmo com o intuito dele de que o evangelho não cresça, que você não saiba da verdade, né? E a gente vai ver assim que ele vem com um sapatinho de veludo, né? Assim, rasga a Bíblia, joga fora, queima ela. Não, calma aí. Né? E aqui no relativismo cultural, vamos ler um pouquinho aqui, olha só. Afirma também que não existe uma verdade única, mas que toda verdade é relativa e cada indivíduo constrói a sua, baseada em sua cultura e experiência pessoal. Ou seja, considerar o Evangelho ou Jesus como a única verdade fere o discurso inclusivista do relativismo, onde todas as verdades devem ser abraçadas. Né? Que verdades são essas? Opa! Né? Eu sei que tem uma verdade, que é a Bíblia. Eu creio nisso, né? Não é por isso que a Bíblia é atacada e ainda assim ela resiste, porque ninguém nunca vai conseguir, né, acabar com a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Né? São muitos e muitos anos aqui, como nós vimos, né? Mais de 80% da população tem a Bíblia, eles querem acabar com a Bíblia, querem que você não leia a Bíblia, mas não vão conseguir porque há uma força maior que é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Sim, pode falar, o menino quer comentar, vai lá, menino. A irmã Rosângela falando, e juntamente com a senhora, né? Eu fui pregar lá na igreja da pastora Antônia, esse final de semana passado, e aí eu estava falando justamente disso, a senhora falando da adolescente, com o professor, né? E eu estava esses dias assistindo um vídeo no Instagram, inclusive eu comentei com a pastora Cristiane, que está ali nos bastidores, né? Sobre um adolescente lá nos Estados Unidos que ele se envolveu com os amigos na escola e começou aquela amizade que todo adolescente gosta, né? Só que nessa amizade, pastora Souza, ele começou a se envolver no mundo do satanismo. Ele literalmente começou a servir o diabo.
e a vida dele foi só, né, caindo, caindo. Isso ele já chegou a servir ao Senhor, mas com as influências da escola, ele começou a se envolver, até que um dia até a diretora se sentiu mal por ver ele naquela situação, chamou os pais na escola. Olha, fulano tá assim, assim, o que está acontecendo? Nem os pais dele não sabiam o que fazer, mas diretora, o que nós vamos fazer? E aí, até que um dia ele falou assim, eu quero mostrar pro diabo como eu amo ele, desse jeito. E eu assistindo o vídeo, eu, meu Deus do céu. E aí ele disse, eu vou quebrar os 10 mandamentos. Pastor das Souza, ele quebrou os 9. Qual foi o último que ficou para ele quebrar? Não matarás. E aí ele, meu Deus, eu preciso cumprir, eu preciso. Né? E aí, até que um dia ele pediu uma arma emprestada para um amigo dele. E um dia os pais dele dormiram, ele deu um tiro na cabeça do pai e na cabeça da mãe, e eles dormindo. Né? E eu já, meu Deus. Aí, até que ele pegou prisão perpétua, né? E aí, lá na cadeia, a imprensa foi entrevistar ele, e nesse dia botaram a reportagem, né? E só que antes disso foi um pastor, fez um trabalho lá na prisão e tal, e ele aceitou Jesus, né? Você que deseja desfrutar do amor de Deus e tal. E esse jovem foi lá. E aí, através do testemunho dele, muitas vidas foram alcançadas. Mas olha só a situação que ele chegou. Por quê? Por uma influência dentro da escola. Igual a irmã Rosângela falou, hoje em dia o pessoal quer ir, eu só vou na igreja se tiver um pastor internacional, eu só vou na igreja se tiver um cantor famoso, porque não, é a palavra de Deus, pastora Souza, independente de quem esteja lá, irmã Rosângela, Deus vai fazer a obra dele naquele lugar, né? E as pessoas estão muito hoje nos teólogos, nos pregadores, influenciadores. Não, esse pastor, meu Deus, eu não posso ficar sem assistir a pregação desse pastor. E às vezes você tem um pastor lá na sua igreja que está lutando, que está pregando a palavra de Deus. Para ti aquilo ali não está fazendo diferença, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se renova a cada dia nas nossas vidas. Amém? Então é isso. E continuando aqui para a gente comentar mais um pouquinho também sobre o liberalismo teológico, né? Fala assim, some-se a essas distorções problemáticas da hermenêutica pós-moderna, que, embora possua pontos positivos, coloca em perigo doutrinas importantíssimas da fé cristã, a usar um subjetivismo extremo, de modo que, quando o sentido original do texto não satisfaz ao leitor, olha só, não satisfaz o leitor a sua ideia de Deus, a interpretação é manipulada para favorecer a ideia do leitor. Nesse modelo, cada um cria para si um Deus que nunca discorda dos seus erros, pecados. Então, assim, né, eles querem uma Bíblia que não confronte eles, mas que fale o que eles querem. Né? É isso que eles querem tirar. Quando confronta, não é tudo isso, não. Né? Fala que a gente é fanático, fala uma série de coisas, né? Que não é tudo isso. Fala, hoje muito, eu tenho, conheço pessoas que falam assim, não, eu sou crente na minha casa, eu oro na minha casa, não preciso estar na igreja para mim, entendeu? Eu faço tudo na minha casa, sou uma pessoa boa na minha casa, eu dou cesta básica na minha casa, entendeu? Porque já está o quê? Já está sendo influenciado por essas más línguas que eu digo, né? Essas más ideologias e esses maus influenciadores, né? E isso é muito perigoso. Então, eles estão querendo assim, um modelo que satisfaça eles, essa pessoa, criar um Deus que nunca discorde dos seus erros. Né? Mas se Deus ele sara, ele cura, ele liberta, e quando ele liberta, ele confronta. Porque é uma direção errada que você está indo. Quando você desperta que há outra direção, que há outro caminho a percorrer saudável, de alegria, de felicidade, de conquista, de vitórias, porque conquista e vitória a gente tem com luta. Não se tem vitória e nem conquista, né? Para ter uma conquista você tem que lutar. É o liberalismo, né? Está falando de uma liberdade centrada no homem. Quando fala dessa liberdade,
que coloca o homem no centro dessa liberdade. Por quê? Porque é feita a minha vontade, é do jeito que eu quero, igual a senhora falou. Se não está do meu acordo, não está do que eu concordo, então estou fora. Né? Então tem que estar de acordo comigo, com a minha vontade. Então, essa liberdade, o liberalismo está centrado na vontade do homem. Né? É só do jeito que eu quero. Se a pregação não for do jeito que eu quero, então não vem no próximo culto. Se o cantor, o louvor hoje não foi bom, não era aquele louvor que eu gostava, então já não vem. Por que a gente vê muito hoje as pessoas de igreja em igreja? Tem irmão que está aqui, cadê o irmão? Está na igreja tal. Mas por quê? Porque lá está de acordo com a minha vontade, com a minha liberdade. Tem que ser do meu jeito, tem que pregar conforme as minhas emoções. Né? Porque hoje a maioria das pessoas são movidas pelas emoções e não pela verdade da palavra de Deus. E a gente vê muito isso. Inclusive aqui da nossa igreja tem um pessoal que foi ganhado numa célula. E aí eu perguntei para o líder de célula, cadê a irmã fulano que eu não vi mais? Ela disse, está na igreja, tal. Eu falei, por quê? Aí ela falou, não, mãe, ela estava... A Slaira falou isso, era da célula dela, ela gostou mais de lá, ela disse que a pregação se identifica mais com a pregação de lá. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre a igreja. E a igreja bota a pregação conforme eu preciso. Não é conforme Jesus é a verdade. É conforme as minhas emoções. Então a gente vê muito isso, o povo movido pelas emoções. E essa liberdade faz isso comigo. Ela me dá liberdade para escolher o que eu quero ouvir, com quem eu quero me relacionar dentro da igreja. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essa liberdade, porque essa liberdade ela pode te levar a perder a salvação, a uma vida de ruína, porque não há liberdade sem princípio, não há liberdade sem regra. E esse princípio está dentro da palavra de Deus. Se eu não crer nos princípios, nos valores da palavra de Deus, que só é do meu jeito, não tem salvação. Não existe salvação sem esse princípio, sem esses valores dentro da palavra de Deus, que é o que? A verdade. E ela faz o que ela define bem a intenção do coração do homem. Quando eu ouço a palavra, Deus já sabe a minha intenção do meu coração. Se eu quero ser liberto, se eu quero ser curado, se eu quero cumprir regras, se eu quero cumprir princípios, ou se eu estou aqui simplesmente para que o pastor pregue as minhas vontades. Então, essa liberdade ela é muito expressiva. Quando eu ouço, eu expresso que tipo de liberdade quero. Né? Aí, irmã Rosângela, que eles distorcem também, como né, nós somos livres com Deus, da liberdade de Deus, eles distorcem como? Nós somos livres, né? Tudo, né? Deus prega a liberdade, entendeu? Então, tem até, né, agora está muito aí nas mídias aí falando assim, o cristão pode beber? Pode. Né? O cristão pode ir para a festa? Pode. O cristão pode? Pode. Pode pular do... Pode. Pode se embriagar? Pode. Pode tudo? Não, só não pode, então não pode. Aí não pode. É porque esse cristianismo, essa liberdade, né, me dá o direito de me adaptar a um Deus conforme eu quero. Né? Exatamente. É Deus que vai ser, ele que é o Senhor de Deus, entendeu? Não é Deus, ele ser servo do Senhor. Porque para isso a gente tem que, quando a gente fala até do amor também, que eles distorcem tanto a liberdade como o amor que eu posso amar. Não é esse amor, o amor ágape de Cristo. Não é aquele, eu posso amar sim, posso amar como fala homem com homem, mulher com mulher. Ele disse, não é pecado, é amor. É amor de Deus. Eu não prego o amor? Então é amor. Só que não é esse amor, entendeu? Somos livres, entendeu? Então, assim, eles querem mesmo distorcer a palavra de Deus, eles querem mesmo né, fazer um charcudo, como diz minha mãe. Minha mãe fala charcudo, né, na palavra de Deus, e por isso que nós estamos. Eles estão pesquisando tanto, estudando tanto por uma mentira, e que muitas vezes a gente não estuda tanto e não pesquisa tanto pela verdade de Cristo. Né? E o próprio diabo, ele distorce isso
Ele distorce isso nas mentes das pessoas e ele crê na palavra de Deus, ele sabe que a palavra é verdadeira. O próprio diabo, só como ele é o pai da mentira, e ele quer isso mesmo, distorcer da palavra de Deus, porque ele sabe que é verdade, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas ele distorce a essas pessoas da mídia, que tem influência, que tem, que estuda, que pesquisa. Porque eu, diante de um filósofo, eu vou dizer, Jesus Cristo é o Salvador, essa palavra é verdade. O filósofo que estuda a vida inteira, que pesquisa, não, eu vou acreditar nele, que quem pesquisa e estuda é ele, entendeu? Então, assim, a população tende a acreditar nessas pessoas agora como, né, e essa liberdade está aí total. Nós temos mais aqui, né, irmã Rosângela? Quer comentar? Eu quero comentar um pouquinho sobre o relativismo. O relativismo hoje, se a gente observar, é a nossa cultura, né? Hoje o relativismo é a cultura pós-moderna, que hoje tem atuado na sociedade por completo, até mesmo na vida dos cristãos. A gente tem vivido essa modernidade. E aí o que é que ela apresenta? Ela apresenta várias ideias. A primeira ideia que ela apresenta é o quê? Que Jesus não existe. A primeira ideia. Jesus não existe. E outra, não existe uma verdade absoluta. O relativismo, ela não apresenta uma verdade absoluta. Ela existe várias verdades, né? Várias ideologias, né? E a primeira, ela diz que Jesus não existe, que Jesus não é verdade, não é verdadeiro. E aí, para você que está me assistindo, nesta manhã, eu quero perguntar para você, se não existe a verdade absoluta, por que Jesus disse que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida? Então, se não existe uma verdade absoluta, então Jesus estava mentindo. Quando diante dele ele falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Se você quiser conferir, está em João 14:6. E ele disse que ninguém vem ao Pai, vai chegar ao Pai se não for por ele. Então, ele é a verdade absoluta. Ainda que existe uma porção de gente estudiosa, fazendo pesquisa, lotando igrejas, lotando aí você vê estádio, trazendo uma palavra para a população, onde você vê que eles não usam Jesus como a verdade absoluta, mas ele usa quem? Ele usa ideologias para manipular as pessoas e não levar as pessoas ao conhecimento da verdade absoluta que é Jesus. É isso que eles fazem. E juntamente, quando falou do adolescente, quando a senhora falou da sua adolescente, nós, mães e pais, nós temos que prestar atenção, porque os nossos filhos, eles não ficam só dentro das quatro paredes com nós em casa. Eles vão para a escola, eles vão sair debaixo das nossas asas, e lá fora, o que eles vão aprender vai influenciar a mente e a vida deles. Se eu não conhecer a palavra de Deus, se eu não passar essa verdade absoluta para eles, que é Jesus, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e não tem outro caminho que me leva ao céu, eles lá fora eles vão ser influenciados por professores estudiosos, capazes de mudar a mente dos nossos filhos, e de qualquer jovem, e até mesmo dos adultos. Então, a gente tem que prestar atenção. Esse relativismo faz isso. Essa cultura pós-moderna, onde tudo pode, onde tudo é liberado. Então, liberal, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque a escola bíblica tem essa preocupação, a nossa pastora tem uma preocupação muito grande em passar o conhecimento dentro da igreja e fora da igreja. Por isso a escola bíblica online. Porque se você não está aqui, você tem a oportunidade de aprender. De não ficar sem esse conhecimento da palavra de Deus. E esse relativismo, ele quer passar isso, dizer que Jesus é um mito, que Jesus, na verdade, que não existe essa verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Que existe um Criador dos céus e da terra, que tem o domínio de tudo nas suas mãos, que não há outra verdade fora dele. Você pode até criar, que nem a gente leu aqui. Existem várias ideias de verdade,
mas só existe um absoluto, que é Jesus. Sem ela, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Pode E aí continuar, cada um pastora. acredita na verdade o que quer, né? Essa verdade se adapta mais para mim, porque é fácil viver essa verdade, né? Então eu vou crer nessa daqui. E quando a pessoa ainda crê na palavra de Deus, que vem essas pessoas influenciadoras falar que não é verdade, não é totalmente verdade, vai gerar dúvida. Será mesmo? Hoje, pós-moderna mesmo, está tão liberal, está tão, né? Vai gerar uma dúvida ali. E é isso é o objetivo do diabo. É isso mesmo, porque até ele acredita na palavra e quer jogar. Né? Então, assim, eu quero fazer um comentário sobre uma palestra, não vou dizer uma pregação, uma palestra de um coach que eu assisti, podcast, e depois passou alguns vídeos dele, muitas pessoas assistindo ali, e quando eu estava ouvindo aquilo dali, eu fiz algumas anotações, que eu gosto sempre de estar anotando alguns assuntos que me interessam. E eu fiquei prestando atenção que em nenhum momento da palavra ele centralizou Jesus como centro da verdade daquela palestra que ele estava dando. O tempo todo ele centralizou o homem. Jesus ele só usava a seu favor. Então, se é igual a gente falou, se não está ao meu favor, não me favorece essa palestra, eu tenho o quê? Que cair fora. Né? Então, ele centralizou o tempo todo. Ele só usava Jesus para dizer, ele vai fazer na tua vida, ele vai te dar, ele vai te dar. Em nenhum momento o homem dá nada para Jesus. Então, está o contrário à palavra de Deus. Esse relativismo, essa cultura pós-moderna, onde ela apresenta várias ideias de verdade, tem usado para afastar mais o homem da verdade de Deus. E onde eu sempre gosto assim, falo para os meus filhos, estuda a palavra, não se deixe influenciar. Estuda a palavra, mas nem sempre os filhos vão fazer o que os pais estão mandando. Né? A gente vê muito isso. Se o Eduardo ele não se preocupar em buscar mais de Jesus, em aprender, ele centralizar a verdade absoluta que é Jesus na vida dele, se ele for depender dos pais, muitas vezes os pais, ele não vai obedecer só os pais se ele realmente não buscar isso. Principalmente adolescente. Adolescente, ele crê em muitas verdades, né? Ele está na escola lá, fala uma verdade, ele adere um pouquinho daquela verdade. Ele vai para uma palestra, aí muitas vezes ele vai ficar com a cabeça confusa com essas ideias que ele está ouvindo de verdades, que não são verdade, igual o adolescente. Hoje, o que ela falou para a mãe dela? Que não precisa estar na igreja todos os dias, não precisa ir na escola bíblica, eu não tenho que aprender tudo. Que não é mais assim não, já, né? Os tempos estão mudando, evoluindo. Os tempos estão mudados, se né? evoluíram, Estão né? evoluindo, não é tudo isso não. Isso é naquele tempo, não tinha, é só a igreja para ir. Então, hoje, para ser salvo, não precisa você estar orando, não precisa você ler a palavra. Hoje, para ser salvo, você não precisa ser verdadeiro, meia verdade já basta. Né? Então, meia verdade se torna o quê? Mentira completa. Né? Não existe meia verdade. Então, a gente ouve muito isso. E isso é o quê? Essa cultura pós-moderna que hoje tem se aderido na sociedade e tem também se aderido dentro das igrejas. Dentro da igreja. Muitas igrejas hoje têm aderido a essa modernidade que tem influenciado muitas pessoas que deveria estar sendo usado para influenciar pessoas, está deixando se influenciar. Então, isso é falta de conhecimento e vida com Deus. Exatamente, conhecimento. Por isso nós temos que estudar cada vez mais, que é para a gente não ficar lá, né, para rebater ali e defender a verdade de Cristo. Né? Porque muitas vezes nós sabemos, nós cremos, nós temos a certeza que é verdade, mas muitas vezes nós nos calamos. Por quê? Né? Para debater com aquela pessoa tão culta, né? Cheia de conhecimento, e vem dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, né? Que for um homem que não é. Eles falam mesmo aqui, falam que negam que a Bíblia seja inspirada por Deus. Né? E que a palavra de Deus diz que ai daquele que tirar um tio ou acrescentar um tio. Tirar ou acrescentar. E eles falam que não é verdadeira. Né? Nosso tempo está correndo e vamos já aqui. Esse último aqui para a gente dar uma comentadinha para fechar. Então, é só para a pergunta aqui, o que há por trás desse ataque? Né?
para não acreditar, mais pessoas, chegar a mais pessoas para desacreditar mesmo na verdade de Cristo. E não para herdar a salvação não precisa tudo isso. Estar na igreja, orando, ou fazendo um jejum, ou renunciando, porque nós sabemos que por nossa própria força a gente não chega, mas a graça de Deus chegou até nós, superabundou a graça em nós. Mas nós também sabemos que nós temos que ter renunciar por causa do amor de Cristo, né? E o Senhor, ele não está pelo nosso esforço, né? Não que a gente vai chegar, né? Pode comentar. Eu vou comentar um pouco bem aqui sobre o que há por trás desses ataques. Quando eu estava lendo, eu achei muito interessante, porque o que há por trás desses ataques hoje? A gente sabe que hoje a igreja, o povo de Deus tem sido atacado de todas as maneiras. Tem tentado desconstruir aquilo que Deus já construiu. E o que eles querem com isso? Simplesmente trazer para a humanidade que Deus não existe. Eles só querem que a humanidade acredite que Deus não existe. Simplesmente isso. Mais nada. Eles querem o quê? Que acreditar, fazer com que você acredite que Deus está morto e que ele continua morto. Que Deus só foi simplesmente uma ideia na cabeça de algumas pessoas e que ele continua lá no túmulo. Não ressuscitou. Então eles querem passar isso para as pessoas. E eles querem também o quê? Fazer com que a sociedade se revolte contra esse Deus. E se revoltando contra Deus, eles não vê Deus, mas sabe que Deus existe, ele se revolta contra quem? O povo que está pregando a palavra de Deus. Verdade, né? É isso que eles querem. Esse ataque, gente, ele não vem com. Vai vir com arma. Já tem uns que eles usam arma. Mas a maioria são simplesmente ideia formada na cabeça de homens, de autoridades, e isso para ser implantado aonde? Como lei, para atingir eu, para atingir você, a sua família, você que está nos assistindo, para atingir a sua família, a nossa família. Para quê? Para que nós venhamos se submeter às vontades deles e não à vontade de Deus. Então, esses ataques, ele vem assim, ele não vem simplesmente chegar, olha, Rosilene, a partir de hoje, você não vai ser mais crente. Se você disser que é crente, eu vou cortar aí o teu salário, eu vou... Não, ele vai simplesmente criar meios, leis, situações para que você se cale e aceite. Vai ser sutil. A coisa é sutil, não é coisas assim expostas para todo mundo reconhecer, não. Ele quer que as pessoas continuem sem conhecimento, segue espiritualmente, segue sem conhecimento das leis que estão vindo e vai vir ainda, mais pesada ainda. Para quê? Para que eu e vocês coloquem um zip na boca e fiquem caladinhos. É verdade, mas Rosângela, tem gente que já está deixando a Bíblia de lado e lendo os livros de autoajuda, né? Porque o que se contenta com aquele que está, né? Quer dizer, buscando ali o que realmente se satisfaz ali, o que ele quer. Não quer renunciar, não quer nada. Então a Bíblia já está mais para ali. O livro de autoajuda está aqui do lado, ó. É verdade. Né? E é isso. Vê muito isso, é verdade, é isso mesmo que eles falam, que a Bíblia não tem valor. Eu acho uma audácia, né, de dizer que a palavra de Deus não tem valor. Que ela é viva e eficaz, né, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Né, que a gente sabe disso, que ela restaura, ela sara, ela liberta. Mas o que eu acho mais interessante é porque quando eles estão trabalhando tanto para colocar essas ideologias na humanidade, na cabeça do ser humano. Por quê? Porque quando o homem ele não reconhece Deus, ele não vai obedecer às regras de Deus. Se ele não reconhecer Deus, ele não vai obedecer às regras da sociedade. Eu só obedeço regra da sociedade e reconheço meus valores morais quando eu reconheço Deus na minha vida. Se o homem não reconhecer isso, ele vai viver sem regras, sem valores morais. Por quê? Porque ele acha que não tem compromisso com ninguém, nem com Deus, nem com a sociedade. Eu faço do jeito que eu quero, porque cada ideologia dessa daqui é dizendo que o homem pode fazer o que quer da sua vida. Que o ser humano, a humanidade, pode fazer o que ele quer, sem cumprir regras e nem valores morais. Porque os valores morais diz que eu sou filho de Deus.
As regras diz que eu tenho obediência a um Deus que é uma verdade absoluta. Quando eu não creio nessa verdade, eu não creio em regras e nem em valores morais. Então, esse povo, ele quer fazer o quê? Ele quer colocar isso dentro da sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo hoje. Que não é a verdade absoluta, Não há né? verdade Porque tem absoluta. várias verdades. Existem várias verdades e que eu posso seguir a vida que eu quero, eu posso escolher o Deus que eu queira servir. Isso é verdade, você pode escolher. Mas dentro dessa escolha, saiba que existe uma verdade absoluta que é Jesus. E ninguém pode mudar. Então, eles vêm assim, né? Como a irmã Rosane falou, não é rasgue sua Bíblia e jogue fora, não é com sutileza. Ele diz que os textos estão ultrapassados, que precisa, né, de uma reforma, substituir algumas coisas, ou está ultrapassado, essas coisas que é para dizer assim, será que é mesmo essa Bíblia? Ó, né? É Desde mesmo, quando eu nasci que eu ouço isso falar. mesmo, então é mesmo, a gente está tão pós-moderno agora, né? Então, aí vai gerando o quê? Dúvida no teu coração. Dúvida, né? E isso é um dos objetivos. Fala até aqui, né, irmã? Então, leu aí que fala que aquele texto dos 5 pães e 2 peixinhos, ou ao contrário, que não foi um milagre, foi simplesmente os colegas ou os irmãos ali, a amizade dando. Eu digo assim, se eu compartilhar 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos com mirim, não sobra 12 cestos, não, minha irmã. Só ele come tudo. Entendeu? Então ele diz assim que não houve milagre ali. Que foi um amigo compartilhando a sua merenda com outro. Que não foi milagre, afirmando que não foi milagre, né? Estão distorcendo mesmo a palavra de Deus. Aí a pessoa que não lê muito e está balançando em cima do muro, vai dizer assim, vai ver que é mesmo, sabe? Eles falam que é dessa maneira. Se não quiser falar a conclusão aí, para o nosso tempo esgotou. Já? Tá tão boa a aula, gente. Esgotou. Antes da conclusão, eu quero citar essa revista para você que é aluno da Escola Bíblica e ainda não adquiriu. Se você quer adquirir conhecimento para a sua vida, para a sua família, para a sua carreira, pode ser profissional, vai servir para tudo. Adquira. E junto com ela, eu quero citar aqui um livro que vai lhe ajudar bastante. Fé que pensa. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso. O escritor desse livro se chama Pastor Ronisteu Araújo. Quando eu estava lendo essa primeira lição, na hora que eu comecei a ler, eu falei, tá tudo no livro que eu já li. Eu já li todo esse livro aqui, eu quero mostrar para vocês. Todo esse livro está rabiscado, todo. Então, adquira esse livro. Ele vai lhe dar conhecimento sobre essa teologia que hoje está sendo aderida nas escolas, está sendo aderida na sociedade pós-moderna. Eles querem enganar você, e se você adquirir conhecimento, você não vai ser enganado. Então, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho dúvidas sobre qual religião. Aqui está falando sobre isso. Eu tenho dúvida qual é a religião certa. Se existe uma verdade absoluta, tudo está aqui nesse livro. Juntamente com essa revista, se você estudar os dois, vai trazer muito conhecimento para a sua vida. Você não vai ter dúvida qual é a verdade absoluta. Você não vai ter dúvida se existe um Deus todo-poderoso. Você não vai ter dúvida se precisa de uma salvação realmente na tua vida. Então, adquira esse livro, porque vai ser muito bom para a sua vida. Eu amo o que o pastor Ronisteu escreve, porque ele escreve verdade absoluta. Ele não deixa dúvida que está na palavra de Deus. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque eu já li esse livro, comecei a ler ele hoje de novo, juntamente com essa lição. E ele tem um intuito, né? Esse livro aí tem um intuito, que é justamente para isso, né? Para a juventude. Isso mesmo. Está aí na faculdade, esses filósofos que não sabem da verdade, né? Inculcando aí na vida dos nossos jovens. Então, né? E esse é o livro aí, verdade. Bem indicado, super indicado. Para nós finalizarmos, porque eu sei que a nossa hora já está assim super ultrapassada.
mas é uma manhã abençoada. Amém. Né? A gente sabe que o domingo pela manhã é o domingo onde você tira para estudar a palavra de Deus. Tem escola bíblica presencial, tem escola bíblica online, e nós não podemos perder a oportunidade desse tempo precioso. Verdade. Porque só é uma vez na semana. Então, tire esse tempo para você estudar a palavra. E a conclusão que nós temos dessa lição é que realmente a intenção desse povo, desses filósofos, não digo desses antigos que hoje está sendo citado, mas dos atuais. Porque os antigos, eles são usados pelos atuais. Né? A teoria deles são usados pelos atuais de hoje. E qual é a intenção deles? É silenciar a verdade das escrituras e impedir o avanço do evangelho de forma que você e seus descendentes não tenham a liberdade de escolher e acreditar no que a palavra de Deus está dizendo. Preste atenção. Esse é o intuito dessa ideologia. É silenciar as escrituras e fazer com que o evangelho não alcance as pessoas. E se eu me calar e você se calar, nós não buscarmos conhecimento, nós vamos aderir a essa teologia. De quê? De silenciar a nossa verdade, que é Jesus. Então nós não podemos nos calar. E sem conhecimento não tem como você dialogar com ninguém. A base é o conhecimento da palavra de Deus. Em vez eu não vou dizer que você não vai buscar um livro de autoajuda. Eu tenho um livro, tem livros maravilhosos. Mas não substitui a palavra de Deus. Não substitui. O livro de autoajuda só é um complemento na sua vida com Deus, na sua caminhada. Em algum assunto que você queira se aperfeiçoar. Mas a verdade absoluta é a palavra de Deus. E se você não buscar esse conhecimento, intimidade com Deus, buscar em oração, porque aqui a gente viu que eles falam que não é necessário você orar, exatamente. Não é necessário você crer em cura, não é necessário você crer na verdade absoluta, para simplesmente ter o objetivo de calar você, silenciar você. E nós não podemos aceitar, nós como povo de Deus não podemos aceitar isso, nos calar. Silenciar a nossa verdade, que é o que? Jesus está vivo, continua o mesmo. A gente vê em Hebreu 13:8 que fala que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele vai continuar sendo a verdade absoluta, ele vai continuar sendo o mesmo. Ou queira ou não, se você acredita ou não, ele é a verdade absoluta. Amém? Amém. E obrigado. Que Deus abençoe você que está em casa nesta manhã maravilhosa. Amém. Que você seja assim impactado por essa palavra e que ela impulsione você a buscar conhecimento da palavra de Deus para sua vida. Amém? Obrigada. Meu irmão, depois de uma palavra dessa, se tu não for tocado, tá difícil a situação. Brincadeira à parte, mas é verdade. Né? Eu sempre no meu devocional à noite, primeiro eu leio minha Bíblia, depois eu vou buscar conhecimento em outras áreas. Né? Eu tô lendo um livro sobre liderando adolescentes, que eu ganhei da Escola Bíblica, a nossa pastora me deu, né? Gente, que livro maravilhoso. Eu já quero reunir com as nossas líderes de adolescente para me passar várias ideias, assim, muito boa. E fala muito sobre isso. Fala muito sobre a gente buscar conhecimento na palavra. Liderar não é fácil, pastora Souza. Nós precisamos buscar em Deus, nós precisamos pedir sabedoria. E toda essa sabedoria está no livro que todo cristão precisa carregar na rédea, assim, de ler a palavra de Deus todos os dias. Né? Isso aqui são complementos que nós vamos ler para nos ajudar, né, na nossa caminhada, na nossa vida com Deus. Mas a palavra de Deus é o mais importante na nossa vida. É aí onde está como nós devemos seguir a nossa vida, nosso ministério, está na palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar você. Eu convido você a nós orarmos agora, né? Agradecer ao Senhor por essa aula e que Deus abençoe poderosamente a vida das nossas professoras. Amém. Uma dupla aí muito top, né? Semana que vem nós teremos outra dupla top também, a irmã Leonilde e a Clécia, né? Serão nossas próximas professoras. Gente, adquira a revista, apenas R$10. O que é R$10, né? R$10 hoje você não compra nenhuma cartela de ovo para você comer na sua casa, porque as coisas estão caras. Mas adquira essa revista para o seu conhecimento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta aula. Ô Senhor, muito obrigado.
que nós possamos buscar em Ti todos os dias as verdades, meu Deus, que nós precisamos, as verdades, meu Deus, para nós ganharmos nossa família, as verdades para nós sermos bênção por onde quer que nós andarmos, as verdades para nós pregar a Tua palavra para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, meu Pai, e que nós possamos, meu Deus, crescer todos os dias no nosso ministério, por onde quer que nós andarmos, que nós possamos ser bênção, meu Deus. Abençoe, meu Deus, cada um dos Teus filhos, meu Deus. Não diz que assistir essa aula, que eles possam ser tocados, que essa semente possa germinar, possa frutificar e venha dar frutos, meu Deus. Abençoe a vida da pastora Rosilene Souza, amém, a vida da irmã Rosângela, as tuas servas, meu Deus, que reservaram esta manhã para estar aqui levando a tua palavra para cada pessoa que está em casa, meu Deus. Abençoe a Escola Bíblica Online, a vida de cada um, meu Deus, do pessoal que trabalha nos bastidores, a vida de cada professor, da nossa pastora, que é uma bênção, que sempre está, meu Deus, ali carregando no capricho, meu Deus, para que as pessoas aprendam mais a Tua palavra. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar a vida da nossa pastora Rosilene Araújo poderosamente, meu Pai. Esteja conosco, nos dê um domingo abençoado, que mais tarde nós possamos estar aqui na igreja com a nossa família para cultuar o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, cada pessoa possa ser abençoada. E aonde essa palavra for, seja, meu Deus, à noite, seja durante a semana, que o Senhor possa tocar poderosamente vidas, corações, pessoas, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e te pedimos, meu Deus, um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Né? Nós queremos convidar você logo mais a vir para o nosso culto, né? Nós temos culto de adolescentes 4 horas da tarde. Nós temos o culto da família. Venha, traga a sua família, receba uma palavra abençoada. E você, jovem, temos o culto para você também às 20 horas. Venha ouvir uma palavra e venha aprender mais do Senhor. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo domingo, um bom almoço. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos dar um tchau aí pra galera. Tchau, Deus abençoe.